Então vamos estudar um pouco sobre fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar o que você tem em produtos, né? Porque quando a gente faz uma multiplicação, as coisas que nós estamos multiplicando são os fatores. Por exemplo, se não fosse um número, tá? O número 12. Se a gente quisesse fatorar o número 12, a gente faria o quê? Faria uma divisão por números primos, né? Que o primeiro número primo é o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Aí agora 2 não dá, vou para o 3. 3 dividido por 3, 1. Então 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Eu estou escrevendo 12 de uma forma fatorada, certo? Agora vamos fazer isso com algumas expressões, tá bom? Vamos pensar assim. Eu tenho x mais 5 ao quadrado. Isso é um produto notável que nós já conhecemos. Como é que eu escrevo isso numa forma fatorada? Eu vou escrever 5 mais 5 vezes 5 mais 5. Isso é uma forma fatorada de escrever a mesma coisa, tá bom? Vamos ver aqui um outro exemplo. X ao quadrado menos 25. Tá, aqui é uma diferença. Porque o outro exemplo que eu dei já era um produto. Quando está no expoente, já é um produto, né? Só que fica mais fácil de você enxergar os fatores quando eu separo. Agora aqui é uma diferença. Como é que eu vou transformar isso num produto? Olha só. Eu sei que a diferença de 2 quadrados, porque aqui a raiz é x. Aqui a raiz de 25 é 5. Ok? Então eu tenho a diferença entre 2 quadrados. Como é que eu posso escrever a diferença de 2 quadrados? É o produto da soma pela diferença das raízes, concorda? Então, eu estou escrevendo uma diferença de uma forma fatorada, tá? Isso que é fatoração. E isso vai ajudar muito a gente nos nossos estudos para frente. Porque, como eu sempre falo, a matemática é uma escada. Então, você, para chegar num degrau acima, você tem que estar muito bem no degrau de baixo. E a fatoração é um degrau muito importante. A gente vai usar ela muito daqui para frente, tá bom? Então, presta atenção nessa aula. Depois eu vou chegar nos tipos de fatoração que nós temos, tá? Eu estou querendo só dar uma exemplificação. Eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4. Você vê que são parcelas, isso é uma soma. Como é que eu transformo isso em produto? Vamos pensar. Isso aqui é um trinômio. Será que ele é um trinômio do quadrado perfeito? Vamos testar algumas coisas. Isso aqui é um quadrado? É o quadrado de x. O 4 é um quadrado? É um quadrado de 2. Será que aqui no meio eu tenho exatamente 2 vezes o primeiro pelo segundo? Vamos ver, 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quanto dá isso? 4x. Ora, isso é exatamente igual a isso aqui, ó. Então, isso é um quadrado perfeito. E nós podemos escrevê-lo, então, de que forma? Isso é igual a x mais 2 ao quadrado. Tá fatorado? Tá, porque quando eu tenho um quadrado, eu estou escrevendo exatamente isso aqui, ó. Tá? Mas, para a gente enxergar os fatores, eu estou escrevendo dessa forma. Tá legal? Se a gente multiplicar aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. Multiplicar x vezes 2, 2x. Multiplicar 2 vezes x, 2x. Somando, 4x. 2 vezes 2, 4. É exatamente igual. Então, eu estou escrevendo uma soma em forma de fatores. Tá ok? Agora vamos para os tipos de fatoração que nós conhecemos. Então vamos ver agora o primeiro tipo de fatoração, que é o fator comum em evidência. Fator comum, tá? Presta atenção. Olha só, aqui eu tenho AX mais AY, certo? Isso aqui é um produto. Isso é um fator, isso é um fator, isso é um fator e isso é um fator. Concorda? Qual é o fator comum que eu tenho nos dois termos? O A. Então, esse termo em comum, eu vou colocar em evidência. E o que é colocar em evidência? É fazer isso aqui, olha. Eu vou colocar o A. AX dividido por A dá X. AY dividido por A
da y. Então, eu coloquei o a em evidência. Isso é o contrário da distributiva, que também a gente costuma chamar de chuveirinho. O que é a distributiva? Eu multiplico isso aqui e vai dar o quê? AX. Eu multiplico o a pelo y e vai dar o quê? O AY. Tá vendo? Eu voltei para onde eu estava. Então, isso aqui é o inverso, tá? Vou apagar essa parte daqui, porque é só uma explicaçãozinha rápida do que a gente está fazendo. Ok? Então, o que acontece? Isso aqui é a operação que a gente usa de fator comum em evidência. Vou colocar em números. 4x mais 20. Olha, a gente não está vendo de cara o fator comum. Mas se a gente fatorar o 20, a gente vai ver que isso é igual a 4x mais 4 vezes 5. Aqui o fator comum, que não estava claro para a gente. Tá legal? Então, isso vai ser igual ao quê? A 4. Aí eu divido 4x por 4, vai dar x. Aí eu divido 4 vezes 5 por 4, vai dar 5. Olha só a verificação. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. Tranquilo? Então, é isso que é colocar fator comum em evidência. Ele é muito tranquilinho, mas a gente tem que observar o que é que está em comum. Não é muito complicado. Vou pegar aqui um outro exercício para a gente poder clarear mais a visão. Olha, 3x menos 9y mais 12w. Ok? Como é que a gente pode fatorar isso? X, y e w são fatores diferentes. Então, deve estar nos outros membros, né? Vamos ver o quê? 3, 9, 9 é múltiplo de 3. 12 também é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir todos os três termos por 3. Então, isso vai dar o quê? Vou colocar o 3 em evidência. 3x dividido por 3, x. 9y dividido por 3, menos 3y. Mais 12w dividido por 3, mais 4w. Tá tranquilo? Quando eu digo que matemática é fácil, eu acho fácil sim. Tem que estudar, como qualquer outra coisa, né? Você não pode ser bom em nada se você não estudar aquela coisa. Não é isso? Até cantor tem que treinar a voz, tem que fazer aquele blá 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 blá, senão não sai a voz na hora de cantar. Então é normal, como qualquer outra coisa na vida. Sabe, você tira a carteira de motorista, você não vai pegar o carro no dia seguinte e sair andando por aí, porque não vai, não tem a prática suficiente, tá? Tudo você tem que exercitar, treinar um pouquinho. Então é isso, a matemática não é difícil. Vamos ver mais um exercício. Os fatores são 2a ao cubo, b ao cubo, 3a ao quadrado, b ao quadrado. O 2 e o 3 não são comuns. Nem podemos fatorar o 3 em função do 2, não dá. Agora, a ao cubo e a ao quadrado, eu tenho o a ao quadrado como fator comum, certo? Então, eu já posso colocar o a ao quadrado aqui, porque ele pode ficar em evidência. B ao cubo e b ao quadrado, também. B ao quadrado também é comum nos dois. Então, eu posso colocar b ao quadrado aqui. Muito bem. 2a ao cubo b ao cubo dividido por a ao quadrado b ao quadrado, vou colocar aqui para vocês. Não tem nada de complicado aqui, ó. Dividido por a ao quadrado e b ao quadrado. Repara, aqui eu tenho exatamente isso aqui, ó. A ao quadrado vezes a vezes b ao quadrado vezes b. E aqui embaixo eu tenho a ao quadrado vezes b ao quadrado. Como tudo é produto, eu posso simplificar. A ao quadrado com a ao quadrado, b ao quadrado com b ao quadrado. Ficou o quê? 2ab. Precisava fazer isso? Não, mas eu quis deixar claro. Por que não precisava? Quando eu estou dividindo a ao cubo por a ao quadrado, o que eu faço pela propriedade da divisão de potências? Eu mantenho a base, no caso a base está aqui, e diminuo os expoentes. 3 menos 2, 1. Certo? Eu tenho b ao cubo e b ao quadrado. Quando eu estiver dividindo b ao cubo por b ao quadrado, eu mantenho a base e diminuo os expoentes. 3 menos 2, 1. Tá? Eu fiz aqui, para quem não lembra bem, dá uma recordada, tá bom? Eu vou apagar essa explicação aqui.
Muito bem, então agora vamos para o próximo termo. A ao quadrado, b ao quadrado, eu vou dividir aqui. Isso aqui eu mantenho menos 3. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, 1, eu não preciso escrever. B ao quadrado dividido por b ao quadrado, 1, também não preciso escrever. Acabou a nossa fatoração aqui. Tá vendo? É só a gente observar os fatores, ver o que é comum nos dois termos e botar o que é comum em evidência e dividir pelos os que vão ficar dentro dos parênteses. Tá bom? O segundo tipo de fatoração é por agrupamento. Vamos ver o que isso quer dizer. Nós temos 4 parcelas, ax mais bx mais ay mais by. Aqui nós temos a, aqui nós temos a, aqui nós temos b, aqui nós temos b. X e x, y e y. Bom, o que eu tenho aqui em comum nesses dois é x. E o que eu tenho em comum nesses dois aqui é y. Então eu vou fazer por evidência nesses dois casos. E vamos ver no que vai dar. Então aqui eu vou colocar x em evidência, ax dividido por x dá a, mais bx dividido por x dá b. Mais, agora eu vou colocar o y em evidência, y. AY dividido por y, a. BY dividido por y, b. Olha que interessante. A gente acabou de achar a mais b aqui e a mais b aqui. E eles são fatores, concorda? Olha só, são fatores. Então eu posso colocar o a mais b em evidência. Olha que interessante. Eu vou colocar o a mais b em evidência. E agora eu vou dividir isso por a mais b. X vezes a mais b. Dividido por a mais b dá x. Mais y vezes a mais b dividido por a mais b dá y. Viu? Nós conseguimos transformar 4 parcelas em 2 fatores. Será que isso está certo? Vamos verificar? Olha lá. A vezes x, ax. A vezes y, ay. B vezes x, bx. B vezes y, by. Tá certo? Olha lá. Ax com ax. AY com AY. BX com BX. BY com BY. Certinho. Tá vendo? Então, além da gente colocar em evidência, que é o primeiro tipo, nós podemos colocar em evidência por grupo, tá? Então, aqui nós colocamos em evidência nesse lado, colocamos em evidência desse aqui, e fizemos esse grupo como um fator comum. Tá bom? É o mesmo raciocínio da fatoração em evidência, só que agora a gente está trabalhando com grupos, tá? Então, vamos ver um exemplo disso. 2x mais 2y mais ax mais ay. Olha só, aqui eu tenho o 2 em comum. Então, eu vou colocar 2 vezes x mais y. Tranquilo? Vamos ver esse pedaço de cá. Mais ax mais ay. Eu tenho a em comum. Então, eu vou colocar o a em evidência. Ax dividido por ax. AY dividido por AY. O que eu tenho agora em comum? O x mais y. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. 2x mais y dividido por x mais y dá 2. Ax mais y dividido por x mais y dá A. Pronto. Acabou o nosso probleminha. Vamos ver um outro? Agora com um grau maior de dificuldade? Vamos lá. Eu falei que o exercício tinha um grauzinho um pouco maior, mas não é difícil, é só um grauzinho maior de dificuldade, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho ax menos by mais ay menos bx. Não tem a nos dois, não tem x nos dois, não tem nada igual nesse com esse. Mas olha só, aqui nós temos igual o y. Aqui nós temos igual o a. Aqui tem o x igual. Aqui tem o y igual, b igual. A gente pode arrumar essa bagunça. E é só isso que é o grauzinho de dificuldade. Não tem nada demais, não. Podemos fazer de várias formas. Eu vou fazer colocando esses dois aqui juntos. A, x mais y. Tá bom? Ax mais y. Eu coloco uma evidência, fica x mais y aqui dentro. Agora eu vou colocar esse com esse
o menos b em evidência. Menos b aqui, né? Porque vai ficar by dividido por b, vai ficar y, porque o menos já está aqui. Aqui, menos bx dividido por menos b, dá mais x. Tranquilo? X mais y é igual a y mais x, tá? Então, eu posso colocar o x mais y em evidência. X mais y em evidência. Quando eu dividir a vezes x mais y por x mais y, isso vai dar a. Quando eu dividir menos b, y mais x, por x mais y, dá a menos b. E aí acabou o problema. Então, o grau de dificuldade que eu falei que era maior, era só essa questão de, primeiro, ver que os termos podiam estar não em sequência, que x mais y é a mesma coisa que y mais x, e prestar atenção nesse menos, porque eu tenho menos aqui, então eu coloquei o menos b em evidência. E na hora de dividir aqui, o x ficou positivo, porque menos, onde eu estou, menos bx dividido por menos b, dá x positivo. Então, esses detalhes de sinal, essas coisinhas assim, não é que é difícil, tá bom? É só a mesma coisa da escada, você tem que saber os conteúdos anteriores para fazer o conteúdo atual. Eu comecei a aula falando sobre fatoração, o que era, transformando parcelas em produtos, né? Agora eu vou explicar direitinho esse fato que eu mostrei lá na frente, tá bom? Nós temos a diferença de dois quadrados, ok? A diferença entre dois quadrados. Que é o quê? É o produto da soma pela diferença. A gente já sabe disso por produtos notáveis, não é isso? Mas vamos ver em exercícios como é que a coisa vai ficando legal. Vamos ver aqui um exemplo. 9x à quarta, y ao quadrado, menos 25x ao quadrado, y na sexta. Aí você olha isso, já fica assim, nossa senhora, que número horroroso, x ao quadrado, y na sexta. Mas não é para se preocupar não, matemática a gente olha, encara, pensa e resolve o negócio, tá bom? Olha só, eu tenho uma diferença e tem um monte de expoente aqui. Vamos ver se o negócio é algum quadrado, né? Alguma diferença de dois quadrados, vamos ver. 9 eu tenho raiz? Tenho, que é 3. X à quarta tem raiz? Tem, x ao quadrado. Y ao quadrado tem? Tem, é y. Legal, então 9x à quarta, y ao quadrado, é o quadrado disso aqui. Então, nós já encontramos um primeiro quadrado aqui. No segundo, 25 é quadrado de alguém? É, de 5. X ao quadrado é quadrado de x e y à sexta é y à terceira. Ok, então nós temos dois quadrados com a sua diferença. Então, eu posso fatorar isso como um produto da soma pela diferença, em que A é isso e B é isso. Então, isso aqui vai dar o quê? 3x ao quadrado, y menos, mais, vou começar com mais, 5x y ao cubo, vezes 3x ao quadrado y menos 5x y ao cubo. Tranquilinho? Parece assim assustador no início, mas não é. Pensa com calma, vai fazendo que a coisa sai, flui legal. Então vamos ver mais esse exercício aqui que é bem interessante. Olha só, x à quarta menos 16. A gente vai pensar logo no quê? Na diferença entre dois quadrados. Então vamos ver se são raízes perfeitas. X à 4 tem raiz? Tem. X ao quadrado. E 16 tem raiz? Tem. 4. Então, é x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Não é certo? É o produto da soma pela diferença. Então, aqui de novo eu tenho diferença de dois quadrados. Certo? Vamos verificar se é. Aqui vai dar x e aqui vai dar 2. Ok? Igual. X ao quadrado mais 4. E esse aqui eu abri, vai ser igual a x mais 2 vezes x menos 2. Aqui já estava fatorado? Estava. Mas aqui está fatorado em mais fatores, está mais aberto, está aonde o máximo que eu poderia chegar. E a gente sempre tenta resolver as questões fazendo a exaustão, até o final, até onde a gente não dá mais para ir. Porque às vezes aqui que a gente vai encontrar
num problema lá para frente, aonde está o nosso caminho, tá? Porque às vezes eu tenho que simplificar um desses termos aqui com um numerador ou com um denominador. E se tiver dessa forma, você não vai enxergar essa parcela, que parcela não, esse fator aqui, tá? Então é bom a gente saber que não é porque chegou nessa primeira fatoração aqui que nós acabamos nossas possibilidades, tá? Tem determinados momentos que chegar nessa fatoração vai ser muito importante, tá bom? Então é sempre bom que vocês vejam até onde nós podemos ir, né? Como se fosse nas frações, que a gente chega até a fração irredutível. Então, é por aí. Aqui é o máximo que eu posso fatorar, porque aqui é soma de quadrados, eu não posso fazer nada, e aqui eles já estão na forma mais simples possível, tá? Vamos ver mais um? Então vamos ver agora o quarto tipo de fatoração, que é a do trinômio do quadrado perfeito. A gente já viu em produto notável o inverso da questão. Você já vai ver o que eu estou falando. Olha só, como é que a gente fatora essa soma aqui? Como é que a gente transforma essa soma em produto? A gente vai procurar ver se isso é um trinômio do quadrado perfeito. Se aqui nós tivermos a raiz, e se aqui nós tivermos outra raiz, e se aqui no meio eu tiver duas vezes o primeiro pelo segundo, eu vou ter essa solução aqui, que é igual a mais b ao quadrado. Lembra do produto notável? A mais b ao quadrado, que é a ao quadrado mais 2ab mais b2. Então, quando você encontra dessa forma, você fatora e chega nessa forma, tá bom? Mas quando a gente tem um trinômio, para verificar se ele é do quadrado perfeito, a gente procura verificar se o primeiro é um quadrado, se ele tem uma raiz, se o segundo tem uma raiz. Se tem as raízes, vamos procurar saber se aqui no meio nós temos duas vezes a primeira pela segunda. Se tivermos, então nós podemos escrever esse trinômio na forma do quadrado perfeito. Também podemos escrever como a mais b vezes a mais b. Não tem nenhum problema, tá bom? Então vamos ver um exemplo prático para isso. Olha só, x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Como é que a gente resolve? A gente tem que perguntar se o primeiro termo e o último termo, nesse caso, são raízes. São não, se tem raízes. X ao quadrado tem raiz? Tem, e a raiz de x ao quadrado é x. 4y ao quadrado tem raiz? Tem, e a raiz de 4 é 2, a raiz de y é y. Muito bem. O que é que nós precisamos fazer agora? Verificar se o termo do meio é duas vezes o primeiro pelo segundo. Quanto dá isso? 4xy. Olha, é igualzinho. Então, resolvemos o problema. Como é que vamos fatorar esse trinômio? Vamos fazer o primeiro mais o segundo ao quadrado. Tá certo? E é isso. Podemos escrever assim também. Não tem necessidade, mas pode ser que a gente, uma certa hora, precise dessa forma aqui. Tá bom? Então vamos ver mais um exemplo do quarto tipo. Olha só. Quer dizer, vamos verificar se ele é do quarto tipo, né? Pode não ser. Vamos ver se x à sexta tem raiz. Tem raiz? Tem. É x ao cubo. E 25y ao quadrado? Raiz de 25 é 5. Raiz de y ao quadrado é y. Agora nós precisamos fazer o quê? Verificar se duas vezes esse termo por esse termo vai dar o termo do meio. Do jeito que está escrito aqui nessa ordem. Então, duas vezes x ao cubo vezes 5y. 2 vezes 5, 10. X ao cubo, y. Deu igualzinho, não é? Olha lá. Deu igualzinho. Certo? Então, como é que a gente vai fatorar esse trinômio? A gente vai fazer que isso vai ser igual ao primeiro termo menos ou mais aqui. Olha, se aqui é menos, então aqui tem que ser menos. Certo? O segundo termo, 5y ao quadrado. E assim a gente fatora o nosso trinômio, que é do quadrado perfeito,
porque aqui deu a mesma coisa. Ok? Então aqui a gente encerra a primeira aula de fatoração e vamos ver os outros 4 tipos de fatoração numa próxima aula. Até lá!